agora, crianças, eu convido vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje, nós vamos investigar coisas muito diferentes. Uma delas, o que é um texto multimodal? Vocês já ouviram falar nisso? Alguma vez? Sim ou não? Parece algo muito difícil, não é verdade? Então agora, crianças, nós vamos investigar o que é esse texto multimodal e também olhar alguns exemplos. Agora, crianças, eu quero falar algo muito especial para vocês. Foi criado um curta-metragem muito lindo para vocês. Vocês já estão curiosos? Então daqui a pouco nós vamos ver esse curta, tá bom? Mas por enquanto nós vamos investigar o que é um texto multimodal. Vamos lá? Vamos aqui no quadro comigo, crianças. Vocês estão lendo? O que é um texto multimodal? O que está escrito aqui, crianças? O que é um texto multimodal? Essa palavrinha que parece ser muito complicada, multimodal. Nós vamos já aprender que não é. Vamos ler? Os textos multimodais são aqueles que têm composição da linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, prestem bem atenção, é aquela que nós escrevemos e também nós falamos. A linguagem verbal escrita é quando nós escrevemos, certo? A linguagem verbal oral é quando nós falamos, nós conversamos com alguém. Agora, por exemplo, eu estou usando a linguagem verbal oral, porque eu estou falando, eu estou explicando para vocês. Qual é o outro tipo de linguagem que nós já estudamos? A linguagem verbal não verbal. Não se esqueçam que é a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Quando vocês olham alguma imagem, por exemplo, e vocês sabem o significado dessa imagem, vocês sabiam que isso se chama linguagem não verbal? Porque ela não está escrita com palavras e também não tem um sonzinho naquela imagem, mas ela é representada através de um significado, através da imagem. Ainda não entenderam? Então vamos nos relembrar aqui no nosso quadro. Vamos lá? Olha aqui, crianças. Vocês estão vendo esta imagem aqui? Qual é o nome dessa imagem? É uma revista. O que está escrito aqui, crianças? Brincar é divertido. Qual é o nome desse tipo de linguagem, crianças? É a linguagem verbal escrita. Vamos escrever aqui embaixo para nós relembrarmos. Vamos. Olha só. É a linguagem verbal. Qual é esse tipo de linguagem, crianças? Vocês se lembram? Verbal. Ela está escrita, essa daqui, ela está escrita ou ela está falada? Ela está escrita. Então, é a linguagem verbal escrita, tá bom? Não se esqueçam disso porque é muito importante. Linguagem verbal escrita. Qual é outro tipo de linguagem que nós estamos vendo? Essa imagem, o que ela significa, crianças? Não são várias crianças brincando? Qual é o título dessa revista? Olha aqui o título, ó. Brincar é divertido. E o que as crianças dessa imagem, elas estão fazendo? Elas não estão brincando? Elas não estão sorrindo? Por que elas estão sorrindo? Porque conforme o título dessa revista, brincar é divertido. Olha só aqui um outro tipo de linguagem que nós vemos. É a linguagem verbal escrita, aqui novamente, ó. E a imagem, essa imagem aqui, ela é o que, crianças? É a linguagem não verbal. Vamos escrever
Anotem aí no caderno de vocês, peçam ajuda, se necessário, da mamãe, do papai, do vovô ou da vovó, ou também da tia, do tio, se vocês quiserem. Linguagem, linguagem não verbal. Por que ela é uma linguagem não verbal? Porque ela não tem nada escrito e nem falado. Vocês se lembram que eu acabei de explicar? Estão anotando no caderno de vocês, porque isso é muito importante. Então, na imagem aqui, nós vemos o quê? A linguagem não verbal, porque não tem nada escrito. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês conseguiram compreender o que eu acabei de explicar? Que isso é uma linguagem não verbal e também uma linguagem verbal. Na nossa revista, nós vemos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal escrita, porque no título tinha brincar é divertido. Também tinha algumas crianças brincando. E qual é esse tipo de linguagem? É a linguagem não verbal, porque não tem nada falando, as crianças não estavam falando. E também não tem nada escrito na imagem, certo? Então isso, crianças, é uma linguagem não verbal. O que vocês estão vendo aqui, eu, por exemplo, estou com uma linguagem não verbal, porque vocês já sabem que eu, professora, sou a professora de vocês de língua portuguesa. Então, aqui eu estou representada com uma linguagem não verbal. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou falando. Então, isso é uma linguagem o que, crianças? Verbal, oral, porque eu estou falando. Agora, crianças, eu quero apresentar algo muito especial para vocês. Mas antes de nós irmos lá desvendar esse mistério, eu queria relembrar para vocês o que é um texto multimodal. Vamos olhar direitinho de novo? Vamos lá? Olha aqui, crianças. Vamos colocar mais para cima para nós podermos nos relembrar. O que é um texto multimodal? Vocês se lembram? Olha só, crianças, os textos multimodais são aqueles que têm composição da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Na nossa revista, aqui ao lado, nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal escrita e a linguagem não verbal, que ela é representada através das imagens. Então, agora, crianças, vamos lá desvendar comigo esse mistério. Vamos lá? Crianças, aonde é que nós estamos? Nós estamos em uma sala de cinema. Vocês alguma vez já foram a algum cinema? Já viram alguns filmes, alguns desenhos? Na aula de hoje, nós vamos ver um curta-metragem bem pequenininho. O curta-metragem, ele tem o objetivo de mostrar para vocês assuntos muito importantes. Então, crianças, o que nós estamos vendo aqui atrás de mim? Nós estamos vendo o título deste curta, que se chama Dance com as Estrelas. O que a menininha ela está fazendo? Ela não está dançando com as estrelas? Então, agora, crianças, eu convido a todos vocês para desvendarem, desfrutarem, olhar a simplicidade e também a riqueza deste curta-metragem. Vamos lá?
Crianças, vocês gostaram do nosso lindo curta-metragem? Sim ou não? Ele é muito lindo, não é verdade? Vocês conseguiram entender o significado dele? Sim ou não? Então agora, crianças, nós vamos desvendar passo a passo deste curta-metragem. Vamos lá comigo no quadro? Vamos lá? Olha aqui, crianças, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o cartaz deste curta-metragem. Quando nós vamos ao cinema, nós não vemos o cartaz dos filmes que estão para ser exibidos, para exibição. Então, aqui nós estamos vendo o que, crianças? O cartaz do curta-metragem. Vamos analisar agora quais são os tipos de linguagem que ele tem. Aqui, o que está escrito, vamos ler? Curta-metragem, dance com as estrelas. Qual é esse tipo de linguagem? Vocês se lembram? Lembram disso, crianças? É a linguagem verbal. Verbal. Qual é o tipo dela? É a linguagem verbal escrita, tá bom? Linguagem verbal escrita, porque está escrito com palavras. Estão vendo aqui? Então, isso é uma linguagem verbal escrita. Tem mais alguma coisa escrita com palavras? Tem. Vocês estão vendo aqui que está escrito hoje, 19 horas. O que significa isso daqui, crianças? Este horário significa o horário que vai ser exibido, vai ser mostrado para as pessoas este curta-metragem. E agora, só sobrou isto daqui, não é verdade, crianças? Qual é o tipo de linguagem que nós estamos vendo? A menininha, ela está dançando com as estrelas. Mas como se chama esse tipo de linguagem? É a linguagem o quê? Linguagem não verbal, porque não tem nada escrito e nem falado, certo? Então, é a linguagem não verbal, porque não tem nada escrito e nem falado nesta imagem aqui da menininha. Olhem aqui para mim, crianças. Vocês estão vendo que este cartaz, ele tem dois tipos de linguagem, lembram que eu acabei de explicar, a linguagem verbal escrita, pelo título do nosso cartaz, pelo título do nosso curta, que é Brincando, como é? Dance com as estrelas. Este é o título do nosso curta-metragem. O que a menininha está fazendo? Ela está dançando. Então, como ela está dançando e é representada através da imagem, isso, crianças, é uma linguagem não verbal. Vamos agora desvendar mais um pouquinho. Para quem ele foi produzido, o curta-metragem? O que nós estamos vendo aqui nessa imagem? Não são várias pessoas diferentes, com necessidades diferentes? Olhem aqui para mim, crianças. Todos nós somos diferentes, não é verdade? Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Então, este curta-metragem foi feito para todos nós que somos diferentes. Se o mundo ele fosse igual, não seria muito chato? A nossa conversa não seria chata? Então, é muito importante que todos nós sejamos diferentes. Por quê? Porque assim nós podemos conversar sobre diferentes coisas, nós podemos conhecer novas pessoas. Então, por isso é muito importante nós sermos diferentes de maneiras especiais. Vamos lá desvendar mais um pouquinho? O que está escrito aqui, crianças? Qual era o assunto? O assunto do curta-metragem? Trabalhar a inclusão social de todas as pessoas, sem olharmos para a etnia, condição social ou alguma dificuldade que alguém possa ter. Essa daqui, crianças, isso daqui que está escrito, alguma dificuldade,
é não olhar de forma preconceituosa. O que nós estamos vendo aqui? Várias pessoas diferentes, várias crianças diferentes. Olhem aqui para mim, crianças. Todos nós, alguns de nós, nascemos de diferentes lugares. Isso, o curta-metragem ele nos mostrou. Agora, a principal coisa que o curta-metragem ele nos mostrou é o quê? Que todos nós somos especiais de maneiras diferentes, certo? Você, criança, você sim, você é muito inteligente. Nunca deixe que ninguém diga que você não é inteligente, porque eu sei que você é. E isso, crianças, o curta-metragem ele quis nos mostrar que não importam as dificuldades, todos nós somos inteligentes para conseguir aquilo que nós queremos. Então agora, crianças, que nós já desvendamos, nós já descobrimos muitas coisas na nossa aula de hoje, na nossa hora de estudar, eu convido a todos vocês para o nosso exercitando. Vamos lá? Agora nós vamos para o desafio número 1, certo? Desafio número 1. Observe a imagem abaixo. Qual é a imagem que nós estamos vendo? A imagem do cartaz do curta-metragem. Vamos lá? Agora, identifique e escreva em seu caderno o título desta imagem aqui que está abaixo, certo, crianças? Vamos lá para o nosso próximo desafio número 2. Identifique nas alternativas abaixo qual tema foi trabalhado no curta-metragem da aula de hoje. Vamos investigar. Letra A, o sorvete que a menina comprou. Letra B, a importância de acolhermos as pessoas por nossas diferenças. Ou é a letra C, como é legal brincar? Crianças, vocês se lembram do que eu acabei de explicar? Sim ou não? Vocês têm que ficar bem atentos nas nossas aulas. Eu sei que vocês ficaram porque vocês são muito inteligentes. Agora, crianças, que eu sei que vocês já pegaram caderno, já pegaram lápis e também a borracha, eu vou deixar vocês exercitando.
Agora que eu sei que vocês já resolveram os nossos 2 desafios do dia, eu convido vocês a desvendarem as nossas respostas. Vamos lá? Crianças, vamos ler o nosso desafio número 1. Observe a imagem abaixo. Vocês se lembram qual é a imagem que eu falei? É esta daqui que fala sobre o cartaz do nosso curta-metragem. O que nós estamos vendo? Aqui o título, Dance com as Estrelas, e aqui a menininha dançando. Ela está dançando com o quê? Com as estrelinhas. Estão vendo as estrelinhas? E aqui é o horário de exibição. Vamos olhar o que o desafio quer. Agora, identifique e escreva em seu caderno o título. Vocês estão vendo aqui, neste retângulo, o título já mostrado. E aqui também, estão vendo qual é o título do nosso curta-metragem? É Dance com as Estrelas. Vamos olhar aqui também. Olha só aqui, Dance com as Estrelas. É só isso que nosso desafio quer. Olha só, identifique em seu caderno o título. O título é isto daqui, certo? Conseguiram acertar? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Vamos para o nosso desafio número 2. Identifique nas alternativas abaixo qual tema foi trabalhado no curta-metragem da aula de hoje. Vamos lá investigar. Letra A. O sorvete que a menina comprou, foi trabalhado isso no curta-metragem? Não foi, não é verdade? Ou letra B. A importância de acolhermos as pessoas por nossas diferenças. Será que foi isso trabalhado, crianças? Vamos olhar a letra C, só para nós termos certeza da nossa resposta. Letra C. Como é legal brincar? Qual é dessas alternativas? Letra A, letra B ou letra C? Vamos conferir? É a letra B. Por quê? O que está escrito? Letra B, a importância de acolhermos as pessoas por nossas diferenças. Vocês estão olhando, crianças? Conseguiram desvendar os nossos desafios? Olha aqui para mim. O nosso curta-metragem, ele tratou sobre o quê? A menina, ela não conseguia escutar. Vocês perceberam que ela não conseguia escutar? Como ela não conseguia escutar, ela gostava muito de como a bailarina ela dançava. Então, o sonho dela se tornou ser o quê? Uma bailarina. Então, crianças, é muito importante que todos nós sejamos diferentes, mas de maneiras muito especiais. Então, agora, crianças, que nós já desvendamos os nossos 2 desafios do dia, eu convido vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje, nós investigamos muitas coisas. Qual foi a primeira coisa delas? O que é um texto multimodal? Vocês se lembram? Parece ser uma palavra muito difícil, mas nós aprendemos na nossa aula de hoje que não é tão difícil assim, não é verdade? O que é um texto multimodal? Lembrando vocês que um texto multimodal, ele é representado a partir de 2 tipos de linguagem. A linguagem escrita verbal, lembrando vocês que a linguagem verbal escrita, ela é representada, ela é mostrada através das palavras. Por exemplo, hoje nós investigamos uma revista. Vocês se lembram o título da revista? Brincar é divertido. Nós também investigamos o cartaz do nosso curta-metragem. No cartaz dizia: Dance com as Estrelas. Lembram disso? Então, isso, crianças, é uma linguagem verbal escrita, porque ela foi escrita através das palavras. Qual foi o outro tipo de linguagem que nós investigamos hoje? Através do nosso curta-metragem, nós investigamos a linguagem não verbal, porque no nosso curta-metragem tinha
muitas imagens. Nessas imagens, vocês perceberam o uso da linguagem não verbal? Porque vocês conseguiram compreender o que significava aquelas imagens. O que mais que nós estudamos? Na nossa aula de hoje, nós vimos o curta. O que significou o curta? Vocês perceberam que a maioria dele foi feito através de imagens que não tinham voz, mas que tinham muitos gestos. Isso, crianças, é feito para todas as pessoas que não conseguem escutar, que não conseguem ouvir a minha voz. Vocês sabiam que todos nós somos diferentes, mas de maneiras especiais? Sim ou não? Você, criança, é muito especial para todos nós. Todos nós somos diferentes e é isso que faz nós todos sermos seres humanos diferentes, mas especiais. Por exemplo, nós estamos vendo o intérprete de Libras bem aqui ao meu lado, não é verdade? Então, este intérprete de Libras, ele está nos ajudando a fazer com que todos nós sejamos inteligentes, porque tem aquelas crianças que não conseguem escutar a minha voz. Então, isso é muito importante para que todos nós possamos aprender a língua portuguesa. Agora, crianças, que nós já resumimos o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, eu convido vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Nós estudamos o que é um texto multimodal. Vocês se lembram? Sim ou não? Eu acabei de explicar para vocês. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, crianças, aos pais, a todos os responsáveis e principalmente ao intérprete de Libras por estar fazendo com que todos vocês possam compreender a língua portuguesa de uma maneira muito divertida e fazendo com que vocês fiquem mais inteligentes do que vocês já são. Crianças, eu gostaria de falar algo muito importante para vocês. Na nossa aula de hoje, nós estudamos que principalmente é muito importante todos nós corrermos atrás dos nossos sonhos, porque você, sim, você, criança, você, pai, você, mãe, você, professor, é muito inteligente. Vocês são capazes de conseguir aquilo que vocês desejam. Nunca deixe que ninguém diga que vocês não são capazes, certo? Então, crianças, pais, professores e todos vocês que estão nos assistindo, eu desejo para vocês um excelente conteúdo e até a próxima aula. Tchau!